Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, número 146. Salmos 146. Nós vamos ler os primeiros dois versículos aqui, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações hoje à noite por meio da palavra dele. Amém? Salmos 146, versículos 1 e 2. O salmista fala assim: aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Dois versículos lindos, maravilhosos, né? Essas palavras não são palavras de um homem que sentiu obrigado a louvar o Senhor. Essas palavras não são palavras de um homem que sentiu forçado a louvar o Senhor. Ou estava louvando o Senhor porque estava sendo pressionado pela esposa a ir para a igreja. Não, a gente não vê essas palavras de um homem que estava tentando negociar com Deus, usando o louvor como um meio de obter aquilo que ele quer do Senhor. Não, nós vemos essas palavras de um homem que verdadeiramente sentiu um prazer profundo em louvar a Deus. Que sentiu um prazer profundo de levantar a voz dele e cantar louvores a ele. Tanto é que ele já tinha determinado no coração dele que ele nunca ia parar de fazer isso. Ele já tinha decidido na mente dele que ele jamais iria deixar qualquer coisa impedi-lo de fazer exatamente aquilo. Usar a sua voz, usar a sua boca para louvar e glorificar o nome de Deus. E é tão legal de ver que 3.000 anos depois, aqui estamos, fazendo exatamente a mesma coisa. Mas de 3.000 anos depois, também utilizando as nossas vozes para louvar e glorificar o nosso Deus. E a minha oração é que de verdade a nossa igreja possa estar cheio de pessoas que sentem esse mesmo prazer, esse mesmo desejo que nós vemos no salmista. E como realmente é maravilhoso a gente ter esse momento, esse privilégio, essa oportunidade de livremente, sem medo de perseguição, estar aqui como uma família da fé para cantar e para exaltar o nome de Deus. O que acabamos de fazer, gente, é algo extremamente importante para o nosso culto. É algo extremamente importante, na verdade, para as nossas vidas espirituais. É algo extremamente importante para o seu relacionamento com Deus. O louvor, na verdade, tem sempre sido uma parte essencial do relacionamento entre Deus e o povo de Deus. Sempre foi. Ou seja, não é algo que foi inventado nos tempos modernos para tentar, atrair mais pessoas para a igreja. Não. Desde o Antigo Testamento nós vemos o povo de Deus sempre louvando, sempre cantando, glorificando o Senhor. E claro que nós vemos a mesma coisa no Novo Testamento. Em Colossenses, por exemplo, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, começando no versículo 15 a 17. O apóstolo Paulo, ele instrui essa igreja em como que eles devem funcionar como a igreja. O que eles devem fazer quando eles estão juntos para adorar o Senhor. Ele fala que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês já foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselham-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mais uma vez no versículo 17, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. É o que nós aqui, quase 2.000 anos depois que o apóstolo Paulo fala isso para aquela igreja, acabamos
de fazer. Mas eu pergunto, será que você realmente entendeu o que estava fazendo ao cantar esses louvores? Será que você entende a importância daquele momento? Será que você entende o que é louvor e por que louvar a Deus? Ou será que você fez porque é o que a pessoa do seu lado estava fazendo? Talvez você veio para essa igreja pela primeira vez, um dia pela primeira vez, e você viu que no início do culto todo mundo canta. Então, bom, é isso que eu vou fazer, eu vou cantar junto. Às vezes a pessoa canta louvores porque é isso, é o que o resto está fazendo, talvez sem entender o motivo por trás disso, a essência do louvor. E eu pensei, bom, se a gente faz isso todas as semanas, todos os cultos, sem exceção, é importante que cada um aqui tenha uma noção firme, um bom entendimento sobre o porquê que estamos fazendo isso. Por que a nossa igreja sempre faz essa mesma coisa todo culto? E talvez você está pensando, mas eu já sei, eu já conheço, eu já entendo isso. Glória a Deus por isso. A minha oração é que essa mensagem possa servir como uma forma de relembrar você da essência do louvor. Para te relembrar novamente o quão importante é isso, não somente para a nossa igreja, mas para a sua vida individualmente, para o seu relacionamento com Deus. E por que eu falo relembrar? Porque eu sei como é fácil às vezes a gente fazer a mesma coisa por tanto tempo que isso vira uma rotina, algo comum, sabe? Algo meio frio, sem aquela essência. A maioria de vocês sabem, eu sou filho de pastor. Tenho 35 anos, então é 35 anos de fazer a mesma coisa domingo após domingo, quarta após quarta. Poucas vezes na minha vida eu lembro de ter não ido para a igreja, e é por questão de doença, né? Mas as primeiras lembranças da minha infância na igreja, é eu sentado do lado das minhas irmãs, no primeiro banquinho, e olhando assim para frente e vendo a minha mãe de um lado tocando teclado. Vocês não sabiam, né, que ela tocava teclado. Ela tocando teclado, a gente segurando os hinos, e aí o meu pai no púlpito, dirigindo o louvor. Alguns dos antigos sabem exatamente do que eu estou falando. Ou seja, desde que eu era criança, estava fazendo isso que acabamos de fazer. E eu sei como é fácil, de repente, tudo isso virar algo normal, algo comum. Você vem, canta, conheço as músicas, já cantei essa mesma música 1 milhão de vezes, então eu sei de cor, aí eu canto, as palavras saem da minha boca, aí próxima coisa, vamos lá, pregação e vai. Eu sei como é fácil cair numa mentalidade assim. Então permita que essa mensagem, esse salmo que nós vamos analisar, que isso possa te lembrar novamente que cada vez que estamos aqui, cada culto é um privilégio. Cada momento de usar a tua voz para engrandecer o nome de Cristo é um grande privilégio, é uma bênção e faz bem para a sua alma. Olha comigo em Salmo 150. Salmo 150, já usei esse salmo para ensinar sobre isso, já ensinei algumas vezes sobre esse tópico, mas eu estava pensando, faz tanto tempo que a gente não fala sobre louvor numa pregação, que vale a pena a gente voltar e concentrar nisso mais uma vez. Salmo 150 é um salmo pequeno, bem curto, mas é bem prático também. E pode servir como um manual para a gente de entender esse assunto de forma mais profunda. Eu quero começar com o versículo 6. Salmo 50, vamos começar com o último versículo. Ele fala assim: tudo o que tem vida, louve o Senhor, aleluia. Talvez você tenha esse versículo decorado na sua mente, só que de uma outra forma. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O que nós vemos aqui é um homem inspirado pelo Espírito Santo dando um mandamento para a gente. Não uma boa ideia, não uma opinião, mas um mandamento. Se você tem vida, se você tem fôlego, use aquilo para louvar o Senhor. Mas para realmente fazer isso e obedecer esse mandamento, temos que primeiramente entender o que é então louvor. O que é um louvor aceitável
diante de Deus? O que é um louvor apropriado, que alcança os céus? Primeiro eu quero começar falando do que não é louvor. Porque eu acho que algumas vezes a gente tem uma noção talvez um pouco inapropriado do que é louvor. Então vamos lá, o que não é louvor? Louvor não é algo que a gente utiliza para apenas preencher um tempo durante o culto. Não é para apenas preencher. Ou seja, um dia a gente não se juntou como uma equipe de liderança e falamos, tá bom, o culto vai começar às 7h30 e vai até às 9h. A pregação vai lá por meio das 8 horas. O que a gente faz antes? Vamos cantar umas músicas, preencher esse tempo. Não é isso. O louvor também não é algo que a gente faz para atrair pessoas. Acho que hoje em dia muitas igrejas têm caído nessa mentalidade. O foco de escolher músicas, na hora de escolher músicas. O foco na hora de ensaiar como equipe de louvor. Muitas vezes é para atrair pessoas. Porque nós sabemos que o ser humano no geral gosta de música. Que música no geral alegra o coração. Mexe com os sentimentos e emoções das pessoas. O homem gosta de música. A igreja tem que tomar o cuidado de não utilizar o louvor para apenas isso. Porque queremos atrair pessoas. Para encher a igreja com mais e mais pessoas. E eu sei que às vezes a intenção pode ser boa. Porque se a gente atrai pessoas com a nossa música, aí eles vão estar aqui e ouvir a pregação. E pode ser que eles conhecem a verdade. Mas o louvor não é para apenas isso, não é para atrair pessoas. O louvor também não é somente para preparar o seu coração para ouvir a mensagem que será pregada logo em seguida. Muitas pessoas tratam o louvor dessa maneira. O tempo de louvor é para preparar o meu coração, para que Deus possa deixar o meu coração mais sensível, para que eu possa compreender melhor a pregação, para que eu possa estar mais ligado com aquilo que o pastor vai pregar. Agora, é claro que tudo isso pode acontecer. Por exemplo, o louvor pode preencher um tempo bom do culto. O louvor pode atrair pessoas. O louvor também pode preparar o seu coração e te deixar mais sensível para ouvir a voz de Deus durante a pregação. Mas nós não podemos pensar que o louvor é apenas para essas razões, porque na verdade seria um pensamento egoísta. Por exemplo, eu preciso cantar para que o meu coração seja mais sensível, para que eu possa ouvir a mensagem e eu possa compreender a mensagem e aquilo vai beneficiar a minha vida e eu vou ser edificado e eu vou ser abençoado. Não, tudo isso pode acontecer, mas não é o motivo principal do louvor. Muitas pessoas louvem a Deus esperando algo em troca, esperando aquilo que Deus pode dar para eles. Ou seja, Senhor, eu vou te louvar, eu vou cantar essas coisas, mas eu estou esperando algo em troca. Eu quero algo de volta. Se eu vou na igreja, se eu vou gastar esse tempo cantando, eu quero algo em troca. Louvor não é sobre o que Deus pode te dar. O louvor é o que você pode oferecer a Ele. Sabe, eu já ouvi pessoas com essa mentalidade. Pessoas que pensam que se ela não sentiu algo durante o louvor, se o louvor, se as músicas não mexeram com as suas emoções, não mexeram com os seus sentimentos, então não foi um tempo bom de louvor. Então aquilo não foi legal. Eu já ouvi pessoas reclamar sobre as músicas, que não, sabe, tocaram músicas que eu não gosto muito. Eu estava esperando que eles tocassem as músicas que eu mais quero. Meus irmãos, o louvor não é para você. O louvor é para o Senhor e apenas para Ele. O louvor pode tocar o seu coração, pode te alegrar, com certeza. Mas você não precisa sentir algo para você louvar o Senhor. Você não precisa sentir algo para sair deste lugar falando, Deus é bom, que tempo bom na casa do Senhor. É oferecer aquilo para o Senhor. Ou seja, o sucesso do louvor não é baseado nos seus sentimentos. O sucesso do louvor não é baseado nas suas emoções. Baseado naquilo que sai da sua boca, que você oferece ao Senhor. Lembra também que o louvor não é para entreter.
Aqui na nossa igreja não estamos preocupados em fazer um show para você sair sentindo entretido. Não é isso. Nós não tocamos essas músicas para você. Não tocamos as músicas para mim. Não é para agradar a igreja, apesar de que agrada a igreja. Não é para agradar a igreja, é para agradar o nosso Senhor. Louvor é sobre Ele. Louvor é para Ele. Amém? No dicionário, a palavra louvor é descrito dessa maneira: o ato de enaltecer alguém ou alguma coisa. Elogiar, glorificar, exultar. É simples. É um ato de enaltecer alguém ou alguma coisa. Elogiar, glorificar, exultar. Olha comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. O autor de Hebreus, ele fala assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam ao seu nome. Aqui ele pinta uma imagem na nossa mente, que nos lembra dos sacrifícios oferecidos lá do Antigo Testamento pelo povo judaico. É claro que alguns sacrifícios eram oferecidos a Deus para que pudessem receber perdão dos seus pecados. Mas tinha outros sacrifícios que não era para isso. Outros sacrifícios eram levados até o altar de Deus e oferecido como uma forma de agradar o Senhor. Era levado com a esperança que esse sacrifício colocado, oferecido diante de Deus, pudesse ser algo que agradasse o Senhor. Nada a ver com o pecado, apenas o sentimento de que eu sou tão abençoado por Deus que eu quero devolver algo para Ele, eu quero oferecer algo para Ele, para agradar Ele, para uma forma de demonstrar a minha gratidão. E ele faz essa comparação. Ele quer que nós entendamos que cada vez que nós entramos na igreja, entramos com sacrifício nas nossas mentes, nas nossas bocas. E quando o culto começa, é como se a gente estivesse colocando um sacrifício de louvor no altar, diante de Deus, com a esperança de que aquilo agrada Ele. É assim que você deve entrar neste lugar. Eu tenho um sacrifício para oferecer, um sacrifício de louvor. Isso é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Voltando para Salmo 150. Olha comigo no versículo 1. Vamos agora versículo por versículo. Salmo 150. Ele fala assim: aleluia. Aleluia era um termo ligado com a palavra no hebraico, que simplesmente significa louvem ao Senhor. Então ele começa assim: aleluia, louvem ao Senhor, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Então aqui nós vemos aonde devemos louvar o Senhor. Aonde é que você deve realmente oferecer esse sacrifício de louvor ao Senhor? Ele fala: louvem-no no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. O salmista está nos mostrando aqui que não tem um lugar específico onde você pode louvar o Senhor. Ele está dizendo para a gente que Deus deve ser louvado tanto aqui na terra quanto nos céus. E Ele é louvado na terra e Ele é louvado nos céus. E na verdade o que nós estamos fazendo aqui na terra é um tipo de treinamento para aquilo que nós vamos estar fazendo por toda a eternidade. O que nós estamos fazendo aqui como uma igreja é sombra daquilo que nós vamos estar fazendo com todos os santos por toda a eternidade. Mas pastor, vai ter louvor no céu? Claro que vai ter louvor no céu. E vai ser um louvor que a gente nem consegue imaginar. Vocês estavam aqui no Submerso, vocês acho que foram tocados pelo louvor que foi cantado, né? Com um coral cheio de pessoas cantando em harmonia. Em harmonia porque eu não estava participando. E estavam cantando em harmonia e alto e alegremente junto com a equipe do louvor. Aí saiu as crianças e elas cantando assim. Foi algo maravilhoso.
O louvor que nós vamos experimentar no céu vai ser algo infinitamente melhor do que isso. Lembra em Apocalipse capítulo 7, quando Deus revela para o apóstolo João um pouco do céu, um pouco da eternidade? Olha só o que ele relata, olha o que ele viu. Na verdade, é o que nos espera. É o que espera cada cristão verdadeiro. Apocalipse 7, 9 a 12, ele fala assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz. Agora imagina uma multidão daquele tamanho, clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. A gente vai experimentar isso. Então aquece a sua voz aqui na terra. Se prepara para este glorioso momento em que você estará diante de Deus, junto com os anjos, declarando o quão poderoso e glorioso Ele é. Então nós não oferecemos sacrifícios de louvor apenas no santuário. Ou seja, não deve ser feito apenas no domingo, quando você está aqui. Lembra que Hebreus 13, 5 fala: ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Mas quantas vezes a gente acaba caindo assim no hábito de apenas louvar o Senhor aqui, nos domingos, na igreja? A gente vem e a gente canta e levantamos as mãos e batemos palmas. Aí o culto acaba, a gente volta para casa e a gente não tem nenhum sacrifício de louvor oferecido ao Senhor até o próximo domingo. Aí a gente está aqui de volta fazendo a mesma coisa. Não, não deve ser assim. O seu louvor deve ser oferecido a Ele constantemente, diariamente, lembrando que Ele é onipresente, Ele não fica travado em um lugar só. Você pode adorar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida. Juntando aqui com a igreja para cantar coletivamente e louvar o Senhor, deve ser apenas uma continuação daquilo que você vem fazendo ao longo da semana. Eu usei essa ilustração um tempo atrás, eu nunca vou esquecer, foi muito bonitinho. Eu estava levando os meus filhos para o centro, agora eu esqueci o que a gente estava indo fazer, mas eu peguei a Avenida da Praia, e aí o meu filho mais velho, acho que tinha uns 4 anos por aí, e o segundo, 1 ano, 2 aninhos por aí. E a gente dirigindo na parte da tarde, no final da tarde, eu olhei para o lado direito, onde estava o mar, e eu vi aquele céu maravilhoso, o pôr do sol. Eu vi as cores, aquele roxo, sabe, laranja, rosa, as nuvens refletindo aquelas cores. Foi algo assim, você olha e você dá aquele baque, foi uma coisa maravilhosa. E aí eu falei: meninos, olha o pôr do sol, olha lá. Aí na hora que eles olharam, deu para até ouvir a reação, tipo: oh, que legal, olha só. E eles começaram a falar de quão bonito era aquela cena. E aí eu falei assim: foi Deus que fez isso, foi Deus que criou aquilo. E aí espontaneamente o Tyler, ele fala assim: obrigado, Deus. E eu pensei, ele entende que Deus pode ser louvado em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar. Basta você levantar a tua voz, reconhecendo quem Ele é, o que Ele tem feito, e elogiar Ele, engrandecer o nome dEle. E eu quero encorajar você nessa noite a ser mais intencional com isso. Seja mais intencional durante a sua semana, durante o seu dia a dia, para elogiar, exaltar, glorificar o Senhor, com cânticos
e com as suas orações também. Então, o primeiro versículo nos mostra aonde devemos louvar o Senhor. O segundo versículo nos mostra por quê. Por que devemos louvar o nosso Deus? Olha lá comigo. Versículo 2: Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Por que que eu devo louvar? Por que que eu devo elogiar, exultar, glorificar o Senhor com a minha voz? Porque eu reconheço os feitos poderosos de Deus. E porque eu reconheço a imensidão da sua grandeza. O louvor genuíno flui através de um coração que reconhece quem Deus realmente é, que tem um conhecimento verdadeiro e íntimo de Deus, e que reconhece também os feitos poderosos que Deus fez desde a criação do mundo, que continua a fazer hoje e que continua fazendo na sua própria ou na vida da própria pessoa. Quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais próximo você chega dEle, quanto mais você reconhece e contempla aquilo que Ele tem feito na sua vida, o mais prazeroso é chegar diante dEle e oferecer um sacrifício de louvor. É difícil você se aproximar de Deus e contemplar a força e o poder dEle e contemplar quem Ele é na sua vida e não ter o desejo de querer elogiar, de querer exultar, de querer glorificar o santo nome dEle, de querer não declarar como salmista: louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Aí eu estava pensando um pouco sobre o que o salmista fala, sobre esses feitos poderosos. Eu pensei, quando ele escreveu isso, assim, com um coração que almeja exultar e glorificar o Senhor, ele nem sabia ainda do maior feito que Deus iria fazer, porque não tinha acontecido ainda. Ele não tinha noção ainda que um dia Deus iria enviar o seu próprio filho até essa terra, e que o filho iria viver uma vida perfeita, e que este filho iria voluntariamente deixar com que os homens pecadores o crucificassem na cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós hoje sabemos do maior feito poderoso que Deus já fez na história da humanidade. Quanto mais nós hoje devemos ter o desejo profundo de exaltar e elogiar e agradecer o nosso Senhor por aquilo que Ele tem feito. Nós reconhecemos o que Cristo fez por nós, isso deve gerar uma gratidão tão grande em nós, porque o conhecimento disso gera gratidão, ou deve pelo menos gerar gratidão. Louvor genuíno é um ato que expressa nossa gratidão a Deus por quem Ele é e o que Ele tem feito em nossas vidas. Quanto mais eu conheço Ele, quanto mais eu contemplo as coisas que Ele tem feito, mais eu quero louvar o Senhor. O mais valor eu dou para este tempo de louvor e adoração. Olha comigo em Efésios 5, 19 a 20. O Paulo deixa muito claro essa ligação entre o louvor e a gratidão. O louvor tem tudo a ver com gratidão. Ele fala para essa igreja em Efésios 5, 19 a 20. Efésios 5, 19 a 20. Ele fala: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que tomar tempo durante o nosso dia para parar um pouco, para desligar todas as distrações e contemplar quem é o nosso Deus, contemplar o que é que Ele tem feito por toda a humanidade e tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Toma tempo para contemplar, para meditar, e com certeza você vai ver crescer em seu coração o desejo de naquele momento louvar o Senhor.
Mas infelizmente o que acontece é que muitos dentro da igreja não dão valor a este tempo. Muitos hoje não se preocupam muito com este assunto. Às vezes o louvor está sendo cantado e alguns ficam parados. Estou falando de dançar, mas parado no sentido de simplesmente não participar daquilo que a igreja está fazendo naquele momento sagrado. Alguns apenas observem, assistem. A intenção do louvor não é para oferecer algo para você assistir. A intenção é para que você participe junto. Às vezes tem alguns que ficam olhando o celular, ficam conversando um com o outro. Uma coisa que eu não consigo entender, e eu não quero ofender, mas é difícil para eu compreender. Como que alguns podem estar conversando, por exemplo, lá fora, enquanto o louvor está acontecendo aqui dentro. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja pelo qual Cristo morreu, estar junto, coletivamente, oferecendo um sacrifício de louvor, agradecendo o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, na nossa igreja, e às vezes as pessoas durante esse tempo preferem estar na parte de fora conversando, ou na cantina conversando, ou na cantina comendo. Pessoal, a gente está aqui 1 ou 2 vezes por semana e o tempo que nós temos não é muito. Aproveite esse tempo precioso, esse tempo sagrado que nós temos. Não atrase. Tem pessoas que atrasam no culto. Tem pessoas que perdem uma grande porção do louvor por estar relaxado em questão do tempo. E a mentalidade talvez até é o seguinte: não, a gente pode atrasar um pouco porque no começo é só algumas músicas. É só algumas músicas, aí a gente tem tempo. Desde que a gente chega antes da pregação, aí tá bom. Não trate o louvor dessa maneira. Apenas algumas músicas para preencher o tempo, para me dar tempo para chegar antes da pregação. Não atrase. Não atrase. Chega com essa expectativa de que hoje o povo de Deus vai levantar as suas vozes para agradecer e elogiar o Rei dos Reis. Chega com a expectativa de que Ele está entre nós. De que quando nós cantamos, não são palavras vazias saindo para o ar. Tem uma pessoa, um ser infinitamente poderoso que nos criou, que nos amou, que nos salvou, ouvindo aquilo que estamos fazendo. Às vezes a gente dá uma importância tão grande para outras coisas. Por exemplo, um show, um jogo de futebol. A gente faz de tudo para não atrasar. E quando a gente chega, a gente quer ser a primeira pessoa, na primeira fileira, porque você não quer nenhuma distração, você não quer perder nenhum momento, você quer experimentar tudo que aquilo tem para te oferecer. Mas não tratamos os cultos da mesma forma. É uma coisa um pouco relaxado. Não todos, mas acontece dentro da igreja. O fato é que se alguém não se preocupa com o louvor da igreja, certamente não se preocupa com o louvor no dia a dia, individualmente. Se a pessoa não aprecia, não dá valor a este tempo maravilhoso que nós temos como uma igreja para louvar o Senhor, é extremamente provável que ela não dá valor e aprecia o tempo de louvar o Senhor no dia a dia. Gente, é a nossa forma de dizer: Senhor, te reconheço. Reconheço o que o Senhor tem feito. Obrigado. Obrigado. Um coração que não anseia a louvar o Senhor é um coração que falta gratidão. Nos próximos 3 versículos, estamos quase terminando, ele nos mostra então como podemos louvar o Senhor. Vimos agora aonde, vimos o porquê e agora o como. Versículos 3 a 5. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. O que o salmista não está fazendo aqui é nos dando uma lista específica
de instrumentos que somente podemos usar para louvar o Senhor. Não, o que Ele quer que nós entendemos é que tudo que é capaz de produzir um som, uma harmonia, criar um ritmo, tudo pode ser usado para louvar o nosso Deus. Instrumentos são importantes, instrumentos é uma forma de nos auxiliar em nosso louvor. A gente utiliza instrumentos como uma ferramenta para levantar as nossas vozes e criar um ambiente de louvor. Sabe, a equipe de louvor é uma peça fundamental em tudo isso. A equipe de louvor é um grupo de pessoas que se dedicam muito, que tem dedicado muito tempo, muitas horas, estudando e treinando e aprendendo instrumentos, e tentando aperfeiçoar as suas vozes. A equipe de louvor vem toda terça-feira e ensaia durante um tempo. Só que assim, a regra da equipe de louvor é que você tem que chegar já preparado para ensaiar. Ou seja, em casa, no seu tempo, no seu dia a dia, cada um precisa estar ouvindo as músicas que vai tocar, estudando as músicas, conhecendo as músicas, entendendo qual é a sua função, a sua parte. Treinar isso para chegar no momento do ensaio, para que aquilo possa fluir. E tudo aquilo para quê? Para a gente fazer um show? Não. Para entreter? Não. Mas para ajudar a igreja a louvar o Senhor, a criar um ambiente agradável, com harmonias e melodias agradáveis que são fáceis da gente juntar e seguir, para que a igreja possa oferecer algo de excelência ao Senhor, porque é isso que Ele merece, excelência. É uma forma de servir a igreja. Aí eu te pergunto, será que você já um dia foi para uma pessoa que você vê aqui no palco, que tem dedicado o seu tempo com instrumentos ou com as suas vozes, já chegou e agradeceu a pessoa? Entendendo que aquela pessoa tem se dedicado para servir você e te ajudar, saber como louvar ou facilitar esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Faça isso. Faça isso como você vai agradecer qualquer outra pessoa que serve na nossa igreja. O pessoal do louvor gostou, hein? Faça isso. Existem várias formas de você louvar o Senhor. Quando você bate palmas junto com a equipe de louvor, você está participando. Você está usando as suas mãos, criando ritmo para louvar o nosso Deus. Uma coisa também, antes da gente seguir em frente nesse ponto. Não existe regras específicas de como que a igreja tem que louvar. Em relação, assim, à quantidade de louvores, de músicas, quais instrumentos exatos, o estilo de música. Não, isso é para a igreja escolher. A igreja escolhe isso, nós temos a liberdade, mas isso não significa que pode ser bagunçado. O apóstolo Paulo fala que a igreja deve fazer tudo com decência e ordem, 1 Coríntios 14:40, falando com a igreja em relação aos cultos, ele fala, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Nós devemos fazer isso em espírito e verdade, nós devemos mostrar reverência e respeito, mas não se confunde. Isso não quer dizer que não podemos ser animados no louvor. O louvor é algo que anima, que agrada, podemos bater palmas, podemos levantar as nossas mãos, podemos sorrir, até um glória a Deus é permitido, gente, sabia? É permitido, um glória a Deus, a gente pode fazer essas coisas, é um tempo de celebrar aquilo que Deus fez por nós. Aí quantos assistindo um jogo de futebol estão lá, gritando, animado, pulando assim, aí chega na igreja, cantando assim, sabe, não deve ser assim. É um momento de celebrar, de nos alegrar, lembrando em quem é o Senhor e o que Ele tem feito em nossas vidas. Então eu quero concluir a mensagem te dando só dois pontos bem práticos, que você pode aplicar na sua vida, que ajudará nisso. O louvor começa, ou antes do louvor, deve ter um momento de confissão. Antes de você abrir a sua boca para louvar o Senhor, você deve ter um momento de autoanálise. Analise o seu coração. Vê se há algo dentro de você que não agrada o Senhor e pede perdão por aquilo.
Eu sempre imaginei assim, o louvor flui dos nossos corações aos céus. Mas se o nosso coração não estiver puro naquele momento, como que é esse louvor? Confessa os seus pecados. Não chega na igreja e já começando a conversar, e aí de repente o culto começa, e você vem aqui e já começa a cantar. Não, tenha um momento de oração. Prepare o seu coração para estar diante de Deus, louvando a Ele. Não venha para o culto com o coração que foi entregue ao pecado de segunda a sábado, aí chega aqui no domingo levantando as mãos e cantando como se Deus aceita tudo aquilo. Não, tenha o tempo de confessar. Busca a viver em santidade, para que quando você vem e canta, você canta com uma consciência livre, sabendo que Deus aceita o seu louvor. O segundo ponto é foco e atenção. O nosso louvor exige foco e atenção. Eu sei que tem muitas pessoas cantando no mesmo tempo. Eu estava do lado do Léo, estava difícil eu concentrar no louvor hoje. Tem muitas coisas acontecendo, tem instrumentos sendo tocados, pratos sendo batidos, às vezes mais forte, dependendo de quem é o baterista, né, André? Tô brincando. Mas é fácil a gente ficar distraído. O louvor deve ser o momento em que você está concentrado naquilo que você está cantando. Mesmo se você já conhece a música, pensa naquilo que você está oferecendo para Deus. Pensa no fato de que Ele está aqui, que Ele está te ouvindo. Exige foco. Pensa, enquanto você canta, sobre a grandeza de Deus. Pensa nos atributos de Deus. Pensa naquilo que Ele tem feito. Concentre no grande amor que Ele tem demonstrado para você, enviando Cristo para morrer na cruz, para te salvar. Entre os louvores, não conversa com os outros. Entre os louvores, nessas transições, orem. Esteja conversando com Deus, agradecendo a Ele por quem Ele é e o que Ele tem feito nas suas vidas. Gostaria de chamar a equipe de louvor aqui. É importante que nós concentramos, que prestamos atenção. Senão, realmente é um tempo em vão. Senão, é um monte de músicas, você cantou um monte de coisas e aquilo não valeu nada. Não trouxe nenhum benefício para a sua alma e certamente não alcançou os ouvidos de Deus. Então a próxima vez que você entra com uma mentalidade de que eu estou aqui para oferecer um sacrifício de louvor ao meu Deus, porque Ele é digno disso. E eu vou estar engajado, eu vou estar ligado, eu vou estar concentrado. Eu quero oferecer isso com o coração puro a Ele. E finalmente, versículo 6. Versículo 6, ele fala: tudo o que tem vida, louve o Senhor, aleluia. Tudo que tem vida. O fato é que Deus tem te dado vida. E neste exato momento, Ele está sustentando a sua vida. E Ele tem sustentado a sua vida até este momento. Então utiliza essa vida, utiliza esse fôlego para louvar o Senhor. Porque Ele é digno de tudo isso e Ele merece todo o nosso louvor a Ele. Então vamos fazer isso? Vamos levantar neste momento. Cada um oferecendo esse sacrifício de louvor a Ele, demonstrando a nossa gratidão a Ele. Ao mesmo tempo, se você gostaria de elogiá-lo por meio de oração, faça. O altar está aberto, você pode estar vindo e se ajoelhando e conversando com Deus. Talvez tenha algo pesando no seu coração. Fale com Ele. Fale com Ele neste momento. Cante esses louvores, pois Ele é digno de tudo isso. Enquanto a equipe toca, vamos concentrar no nosso Deus.